18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sintonia certa. Você no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos, hein? A partir de agora, mais uma edição do programa 18 horas, começando a semana com você aqui em 100,7. E aí, Karime, tudo bem? Final de semana tranquilo? Tranquilo, muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite. Aqui no melhor Mix do Brasil, Karime. Nós vamos conferir agora os destaques do programa 18 horas desta segunda-feira. A rodovia AM010 está praticamente abandonada. Hoje, parte do asfalto cedeu, deixando caminhões atolados e o trânsito completamente parado. E a rodovia passa por reforma milionária do governo do Amazonas, mas a obra está sendo investigada pelo Ministério Público Federal. Uma pesquisa aponta que 68% dos municípios do Amazonas ainda não retomaram o ritmo de emprego de antes da pandemia. Emprego e saúde são os assuntos que mais vão influenciar o voto dos eleitores amazonenses este ano. 6 horas, 2 minutos. Você é o melhor Mix do Brasil. Vamos juntos até às 7 da noite. Essas e outras notícias, hein? O destaque desta segunda-feira você acompanha com a gente aqui. Mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. O ministro André Mendonça foi sorteado para ser o relator da ação direta de inconstitucionalidade apresentada no Supremo Tribunal Federal pelo governo do Amazonas contra o decreto que reduziu a alíquota de IPI em relação aos produtos da Zona Franca de Manaus. Pois é, o detalhe é que André Mendonça é ex-advogado-geral da União, ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro e foi indicado pelo próprio presidente para o Supremo no ano passado. E agora, será que ele vai ir contra o presidente, declarar inconstitucional a medida do Bolsonaro que reduz em 25% o IPI em todo o país, sem resguardar a Zona Franca de Manaus? Bem, a repórter Odinê Araújo analisou o assunto e traz pra gente agora. Vamos acompanhar. Depois de quase 60 dias e muita pressão de políticos e entidades da sociedade, o governo do Amazonas finalmente cumpriu a promessa de entrar no Supremo Tribunal Federal contra o decreto 11.047 do presidente Jair Bolsonaro, que reduziu em 25% o IPI, imposto sobre produtos industrializados para todo o país, sem excluir os produtos fabricados no Amazonas. Após ser protocolada na sexta-feira pela PGE, Procuradoria-Geral do Amazonas, a ação direta de inconstitucionalidade recebeu a identificação número 7147 e foi distribuída ao gabinete do ministro do STF, André Mendonça. Ele será o relator da ação e é quem decidirá sobre o pedido de medida cautelar, ou seja, medida urgente, para que a redução das alíquotas do IPI não alcance os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, que são isentos. E é aí que está a preocupação, porque André Mendonça é ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro e foi indicado pelo presidente da República para o Supremo Tribunal Federal no ano passado. O promotor de Justiça e presidente da Associação Amazonense do Ministério Público, Alessandro Samartim de Gouveia, explicou ao 18 horas que o fato de um ministro indicado por Bolsonaro ter sido sorteado para relatar a ação do Amazonas não deve interferir no resultado do processo, porque ele julgará conforme a Constituição e os contornos do caso posto em análise. O fato de haver um ADI contra um ato praticado por qualquer presidente e o relator ser indicado por esse presidente não quer dizer que haja qualquer comprometimento por parte do ministro. Inclusive o próprio Supremo já decidiu isso quanto à inexistência de impedimento por suspeição desses ministros, pois os magistrados eles são independentes, né, e têm autonomia de avaliar os casos que lhes são postos de maneira
completamente livre. Né? O promotor de justiça explicou ainda que uma ADIM é regulamentada por uma lei federal específica de número 9868. No artigo 10, há um dispositivo que disciplina, inclusive, a concessão de medida cautelar para uma ação direta de inconstitucionalidade e ela só pode ser concedida pela maioria absoluta dos membros da Corte, o que reforça que o parecer do relator não define o resultado. Ou seja, o relator tem que levar o processo para o plenário é que vai decidir por maioria absoluta se concede a liminar, declarando a inconstitucionalidade ou não do dispositivo impugnado, certo? Então o relator sozinho não decide nessas matérias de inconstitucionalidades. Apenas no período de recesso do STF, que acontece nos meses de julho e em dezembro, o voto do relator é absoluto, mas este não é o caso da ação. Além disso, segundo o promotor de justiça Alessandro Samartim, o ministro André Mendonça poderá até reduzir o trâmite da ação, ouvindo logo os envolvidos no processo. Depois disso, ele elabora seu parecer e o submete ao plenário para que se decida quanto à medida cautelar. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha a demora, hein, da atitude de Wilson Lima. O governador causou prejuízos para a Zona Franca de Manaus. Empresas deixaram de investir no estado. Algumas, inclusive, anunciaram expansão em outros estados já. Ou simplesmente suspenderam os projetos para o Amazonas, justamente pela falta de confiança no governo. Exato, Carlão, não é para menos. Só 2 meses depois que o governo Bolsonaro decretou a redução do IPI, incluindo a Zona Franca de Manaus, Wilson Lima finalmente entrou com a ação de inconstitucionalidade na Justiça contra o decreto. Os deputados estaduais criticaram a inoperância do governador Wilson Lima para defender a Zona Franca de Manaus. Karime, olha só, os parlamentares de oposição Wilker Barreto e Dermilson Chagas destacaram a falta de pulso firme do governador Wilson Lima e destacaram também a lentidão, ressaltaram aí a lentidão na tomada de decisões para defender o estado do Amazonas. Isso explica pra gente a repórter Nathalie Moraes. O deputado estadual Wilker Barreto afirmou que a inoperância faz parte do governo do Amazonas frente à gestão de Wilson Lima. E isso vem causando prejuízo aos amazonenses. O parlamentar elencou situações como a falta de medidas sólidas para combater a Covid-19 na primeira onda da pandemia, a crise de oxigênio durante a segunda onda e agora o ataque direto à Zona Franca de Manaus, que não teve a pronta resposta por parte do governador Wilson Lima em relação ao decreto que mantém permanente a redução do imposto sobre os produtos industrializados, deixando de fora itens que são produzidos na Zona Franca de Manaus e que não permanecerão com o imposto reduzido em 25%. Todas as vezes que o Amazonas precisou do Wilson Lima, ele não teve alguém de pulso forte para cuidar dos destinos do nosso povo. Lembra da primeira onda? A demora nas tomadas de decisões. Lembra ainda da segunda onda, gente? Do que foi o caos da omissão do oxigênio. A terceira onda, graças a Deus, não machucou nosso povo em função do avanço da vacina. Mas lembrando, até hoje, o Platão Araújo não tem usina de oxigênio. E agora, na questão Zona Franca de Manaus. Segundo o Wilker Barreto, a defesa do melhor modelo ambiental e econômico do país pode resultar em desempregos em massa, uma vez que o polo industrial de Manaus gera mais de 500 mil empregos diretos e indiretos, além do aumento da criminalidade, a queda da arrecadação, entre outros fatores que afetam áreas como a educação, o social e também o interior do Amazonas de uma forma geral. Para se ter uma ideia, a Universidade Federal do Estado recebe 1% do faturamento do Polo Industrial de Manaus, o que soma algo em torno de 400 milhões de reais para a universidade anualmente. O Wilson Lima fica hesitando, titubeando, indo e voltando, e o nosso povo, mais uma vez, não tem alguém de comando, de liderança para governar os destinos do Amazonas. É simples. Toda vez que a coisa aperta,
o Wilson corre pro mato. O deputado Dermilson Chagas também se mostrou preocupado com a possibilidade das desavenças políticas entre o presidente Jair Bolsonaro e seus desafetos no Congresso, entre eles os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, e o deputado federal Marcelo Ramos está servindo de estímulo também para as decisões que prejudicam a Zona Franca de Manaus. De ameaças, já chega. Nós queremos união da bancada federal, dos senadores, deputados estaduais. Nós queremos um futuro melhor para o Brasil e o Amazonas faz parte disso. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 11 minutos. Seguimos falando sobre o assunto, conversando agora com o vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos. Boa noite, deputado. Já começo lhe agradecendo. Eu sei que o senhor saiu de uma reunião para atender a gente, conversar com a gente aqui no 18 Horas. Boa noite. Deputado, como é que o senhor analisa a escolha do sorteio do ministro André Mendonça para ser o relator da ação lá em Brasília, em defesa da Zona Franca? Boa noite, deputado. Boa noite, Carim, boa noite, Carlão, boa noite a todos os ouvintes. Eu digo sempre que não é um relator que nós escolheríamos, se nós pudéssemos escolher. Pois é. Né? Muito ligado ao presidente, mais do que isso. Muito fragilizado pelos ataques que recebeu em decorrência do voto que deu no caso Daniel Silveira. Então não sei se compraria um novo confronto com o presidente da República. No entanto, me parece que o caminho mais correto para uma matéria tão complexa quanto essa, eu inclusive tenho uma audiência marcada com o ministro Fux quarta-feira às 16 horas, para pedir que ele leve a decisão sobre a cautelar para o plenário. E em levando para o plenário, você tem aí uma decisão colegiada sobre a cautelar que visa suspender provisoriamente os efeitos do decreto sobre os bens produzidos na Zona Franca de Manaus. Ok, deputado, o senhor foi um dos primeiros, inclusive, a entrar na justiça contra o decreto do presidente, citando o período eleitoral. Como está esse processo agora? Essa questão eleitoral, quem tem legitimidade para propor a ação junto ao TSE é o Procurador-Geral Eleitoral, que é o mesmo Procurador-Geral da República, doutor Aras, partido político ou candidato. Como nós não temos candidatos ainda, nós temos o procurador eleitoral e os partidos políticos. Eu fiz uma representação ao procurador eleitoral, ele está de férias, está voltando nos próximos dias, e solicitei uma audiência com ele para solicitar que ele dê andamento à representação e apresente a ação eleitoral junto ao TSE por conduta vedada, posto que, na minha visão, a concessão de benefício fiscal em ano eleitoral é claramente uma conduta vedada pela lei eleitoral. Lembrando que essa não é a solução ideal, porque desde o início nós temos reafirmado que nós não somos contra o decreto inteiro, nós somos contra a parte do decreto que prejudica a Zona Franca e que coloca em risco os empregos dos amazonenses. No entanto, na justiça eleitoral, diferente da ação direta de constitucionalidade, nós não temos como derrubar só a parte do decreto que impacta sobre a Zona Franca. O risco na justiça eleitoral é ser derrubado o decreto inteiro. Agora, em defesa dos empregos dos amazonenses, em defesa da economia do nosso estado, se o preço for esse, paciência. Certo, deputado. O senhor também assinou junto com a bancada do Amazonas contra o decreto ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Como é que está essa ação da bancada? Isso. Na verdade, nós conversamos com o Paulinho, que é o presidente, deputado federal e presidente do Partido Solidariedade, que foi o partido que se dispôs a ser o interlocutor dessa ação, porque também a bancada não tem legitimidade para propor a ação, mas, antes disso, o governo do Estado do Amazonas, o governador do Estado do Amazonas, que também tem legitimidade, já apresentou essa ação direta de inconstitucionalidade que foi distribuída para o ministro André Mendonça. O Conselho Federal da OAB, também presidido por um amazonense, pelo Beto Simonetti, também anunciou que vai ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, nós já temos uma proposta pelo governador do estado e teremos mais duas que serão apresentadas em breve. A da OAB
e a do Solidariedade. As duas novas, quando forem apresentadas, elas são distribuídas por prevenção. Então, elas vão para o mesmo relator, ministro André Mendonça, e vão ser julgadas juntas. Ok, deputado, nesta reunião também a bancada amazonense fez aí uma carta alertando a sociedade amazonense sobre os danos sociais, né, causados pela perda aí econômica com o fim da Zona Franca, é claro. O senhor pode falar mais sobre essa questão aí para nossos ouvintes? Isso é muito importante, Carlão, porque tem muita gente que acha assim, eu não trabalho na Zona Franca, eu não tenho nada a ver com isso. Esse não é um problema só de quem trabalha numa indústria do distrito. Esse é um problema de todo o povo do Amazonas e eu explico. Nós estamos falando primeiro de 100 mil empregos diretos e 400 mil empregos indiretos. Então, primeiro é um problema para 400 mil pessoas no Amazonas e para as suas famílias, consequentemente. Segundo, se você tem uma queda na produção do polo industrial de Manaus, você tem uma queda no ICMS do estado do Amazonas. O ICMS do estado do Amazonas significa 90% da receita tributária do estado. É o dinheiro que paga escola pública, hospital público, salário de servidor público. Então, ainda que você não trabalhe no distrito, se você tem um filho na escola pública, se você precisa de um atendimento na saúde pública, se você é servidor público, se você recebe qualquer serviço público, você vai ser impactado com a queda da receita do Estado que banca esse serviço. A UEA também, né, deputado? A Universidade do Estado do Amazonas, se você é estudante da Universidade do Estado do Amazonas, toda a UEA é financiada com dinheiro do Polo Industrial de Manaus. Se você é filho de alguém do interior ou mora no interior, o interior do Amazonas vive de recursos de FPM, Fundo de Participação dos Municípios, e de repasse dos 25% de ICMS que pertence aos municípios. A queda do ICMS significa a queda do repasse de ICMS. E o FPM tem como principal base o IPI, que vai ter uma renúncia de 20 bilhões de reais. Desses 20 bilhões de reais, parte pertenceria aos municípios. Então, os municípios do interior do Amazonas já pobres ficarão ainda mais pobres. Mas você não mora no interior, não trabalha no distrito, não usa nenhum serviço público. Também vai ser impactado. A Zona Franca tem um PIB, o Polo Industrial de Manaus tem um PIB de 160 bilhões ano. Se isso sai da circulação, você diminui a riqueza circulante no estado do Amazonas. Portanto, deixa de ter dinheiro para comprar o apartamento do construtor, para pagar a consulta do dentista, para pagar a consulta do oftalmologista. Você que é dono de um plano de saúde, não vai ter quem compre o seu plano de saúde. Então, é um impacto em cadeia em toda a economia do Amazonas. Por isso, nós temos atuado com tanto ímpeto. E por isso, essa luta não nos permite que, como amazonenses, a gente se divida entre quem apoia e quem não apoia o presidente. Porque não é uma luta contra o presidente. É uma luta a favor dos empregos, a favor das escolas, a favor dos hospitais, a favor da universidade, a favor do interior do Amazonas. Quem é a favor do presidente, mande um e-mail para ele, mande uma carta nas redes sociais dele, faça uma postagem no Twitter dele, pedindo, por favor, que ele cumpra o compromisso que ele firmou. Ele disse ao governador que publicaria um novo decreto excluindo a Zona Franca. Então, é cada um cumprindo o seu papel, mas o Amazonas inteiro unido em torno de algo que é fundamental para o nosso presente e para as futuras gerações de amazonenses. Deputado, o senhor falando agora, eu lembrei que ficaram de fora aí dessa ação conjunta da bancada amazonense, da assinatura desse pedido da Justiça para defender a Zona Franca de Manaus. Ficaram de fora os deputados federais Alberto Neto e Pablo Oliva. Como é que o senhor analisa essas ausências? Olha, eu acho que é um equívoco porque, como eu disse, essa não é uma briga contra o presidente Bolsonaro. Ele publicou o decreto, nós queremos que publique um novo excluindo a Zona Franca. Quando você não topa assinar, você está escolhendo agradar o presidente quando o desejo de defender os interesses do povo do Amazonas deveriam estar acima de querer agradar qualquer pessoa. Eu não vou julgar a conduta dos colegas, mas o que eu posso dizer é que eu não devo meu mandato ao presidente da República, eu devo meu mandato ao povo do Amazonas.
e é a ele que eu prestarei conta de todas as minhas ações. Ok, deputado, para finalizar, temos algum prazo estimado já estabelecido com todas as ações judiciais? Quando o senhor acha que nós vamos ter algum resultado? O período eleitoral, inclusive, nesse momento que nós estamos passando, atrapalha alguma coisa, alguma forma, o andamento dessas ações? Não, o período não atrapalha. Claro que a eleição acaba contaminando tudo politicamente, né? Agora, não há um prazo para a manifestação do ministro do Supremo e nem do Tribunal Superior Eleitoral, mas eu vi que o governador entrou em contato com o ministro do Supremo, marcou uma conversa por telefone com ele, com o ministro André Mendonça, que é o relator. Eu tenho uma audiência na quarta-feira com o ministro Fux e nós vamos fazer todo o possível para que o mais rápido possível a manifestação quanto a cautelar seja de preferência apreciada pelo Pleno do Supremo, porque no Pleno do Supremo, todas as últimas votações, a maioria se formou a favor da Zona Franca de Manaus. Tá ok, então muitíssimo obrigada, deputado, por nos atender. Eu sei que a sua agenda hoje está bem corrida aí. Obrigado e uma boa noite. Boa noite. Conversamos com o vice-presidente da Câmara, deputado federal Marcelo Ramos. 6h21, você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Vamos agora direto para Brasília conversar com o correspondente do 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, vamos já começando a falar sobre eleições 2022. Uma nova pesquisa revela que a vantagem de Lula sobre Bolsonaro caiu 9 pontos. Explica pra gente esses números. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Essa pesquisa da FSB Comunicação, encomendada pela BTG Pactual, mostra um crescimento exponencial do presidente Jair Bolsonaro, que conseguiu diminuir a diferença entre ele e o seu principal adversário, o ex-presidente Lula. Na pesquisa estimulada, ele aparece com 32% das intenções de voto e Lula aparece com 41%, diferença, portanto, de 9 pontos percentuais. Na pesquisa do mês passado, a diferença era de 14 pontos percentuais. Na pesquisa espontânea, Karime, Bolsonaro tem 30% dos votos e Lula tem 36%, diferença aí de 6 pontos percentuais. Ou seja, nas duas modalidades de pesquisa, Lula perdeu pontos e Bolsonaro ganhou pontos. E um dos motivos é a saída de Sérgio Moro da disputa presidencial e as indefinições dentro do grupo da terceira via que segue patinando. Os votos da direita moderada, que pertenciam a Sérgio Moro, acabaram parte dela, se transferindo para Jair Bolsonaro. Agora é importante a gente analisar, Karime, a rejeição dos dois principais candidatos. Lula tem rejeição de 45%, aumento aí de 4 pontos percentuais em relação a março. E Bolsonaro tem rejeição de 57%, 2 pontos a menos em relação ao mês passado. Com relação aos demais candidatos, Ciro Gomes tem 9%. Ele, embora não se considere um integrante da terceira via, é o principal candidato que melhor se desponta entre os dois extremos e cada vez mais vem chamando a atenção dos eleitores por causa dos discursos dele que têm sido cada vez mais moderados. Com relação à terceira via, João Dória tem 3%, André Janones, do Avante, tem 3% e Simone Tebet tem 1%. Karime, não deu para Simone Tebet, viu? Ela que lutou tanto para estar na disputa eleitoral, representando as mulheres, não deslanchou nos últimos dias. Cenário perfeito para ela ser defenestrada pelos caciques do MDB, que não querem candidato próprio, e sim querem apoiar Lula nas eleições. Mas apesar dos números, a senadora continua trabalhando, buscando apoio para a pré-candidatura dela, A luta só acaba quando termina, E com relação àquele acordo entre o PSDB, Cidadania, MDB e União Brasil para definir os critérios para a escolha do candidato único, Karime e Carlão, que a gente falou sobre isso na semana passada, que ficou para hoje, dia 25, lembra? Para tentar colocar a bola no chão e definir como todo esse processo vai ser definido? Pois é, o encontro foi adiado.
O principal motivo foi a desistência do ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que nesse fim de semana decidiu jogar a toalha e disse que realmente o candidato do PSDB é João Dória. Ele tentou, com a ajuda de caciques tucanos, passar por cima das prévias e se postular candidato, pré-candidato, mas não conseguiu. E Luciano Bivar e Simone Tebet, como não estão em vias de entendimento, decidiram cancelar por enquanto esse encontro. Karime, tudo indica que a terceira via, ou centro democrático, como querem dizer, vai pegar o beco do Balatal e os partidos vão encontrar abrigo nos extremos. Agora, falando da esquerda, o PT apresentou no TSE uma representação contra o presidente Jair Bolsonaro por propaganda eleitoral antecipada. Segundo o partido, ele vem cometendo sucessivos crimes eleitorais durante as motociatas que foram realizadas em São Paulo e em Goiás. Com essa representação, já são 3 apresentadas pelo PT contra o presidente da República e contra os seus membros, todos por crime eleitoral. Karime, Carlão. Carlos Eduardo, as crises institucionais em Brasília não acabam, né? Brasília em crise. Agora o conflito é entre o Supremo Tribunal Federal e o Ministério da Defesa. O ministro Barroso faz críticas aí aos militares e também o ministro da Defesa divulgou uma carta-resposta. O que está acontecendo aí nessa situação, Cadu? Carlão, existe uma parceria entre o STF, TSE e o Ministério da Defesa, porque essas instituições fazem parte de uma comissão de transparência que analisa a segurança das urnas eletrônicas e do processo eleitoral. Dentro dessa comissão, Carlão, parece que está tudo em ordem, mas fora dela o clima é de tensão, porque as Forças Armadas vêm cada vez mais se posicionando politicamente contra o STF, seguindo ali as pautas levantadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Hoje teve mais um capítulo, como você disse. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, fez um comentário durante uma videoconferência sem provas, dizendo que as Forças Armadas estariam sendo usadas pelo governo para desestabilizar o sistema de eleições. Até agora, ele não se retratou das afirmações que fez hoje pela manhã. O ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, divulgou uma carta nas redes sociais dizendo que fazer essas afirmações sem qualquer prova ou evidência é irresponsável e constitui-se um crime grave. E, além disso, afeta a ética, a harmonia e o respeito entre as instituições democráticas. 2 ministros palacianos, os generais Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria-Geral da Presidência, e o general Heleno, da SGI, Gabinete de Segurança Institucional, se pronunciaram nas redes sociais, dizendo que defender a soberania nacional é dever das Forças Armadas e as eleições democráticas fazem do Brasil um país soberano e que as Forças Armadas sempre estarão na defesa das eleições. Tentaram ali criar uma narrativa para jogar mais uma vez a população contra o Poder Judiciário, contra o STF. Com toda razão, porque o ministro Luiz Roberto Barroso deveria apresentar provas antes de falar, né? O presidente do TSE, o Edson Fachin, revidou ali o cerco contra o Barroso, dizendo que todas as sugestões de melhoria e aprimoramentos que foram feitos pelos militares ao sistema de eleições foram submetidas a uma análise de viabilidade técnica e tudo que se mostrou tempestivo, pertinente e logisticamente viável para as eleições desse ano foi atendido e será aplicado com o devido reconhecimento das Forças Armadas, ou seja, a parceria está em andamento. O que não se sabe é por que as Forças Armadas estão cada vez mais acirradas com relação a esse discurso contra o STF. Esse episódio, Carlão, mostra, de um lado, um pouco da indignação de alguns ministros do STF, né? Afinal, o Luiz Roberto Barroso acabou escapulindo isso daí, porque ele com certeza deve ter algumas informações privilegiadas e soltou isso sem provas. Depois do perdão que foi concedido por Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira, claro que ele está indignado com isso e acabou soltando essa. E de outro, tem o alinhamento cada vez maior das Forças Armadas ao exército bolsonarista, já que o general Braga Neto será, de fato, o candidato a vice na chapa de do presidente da República. Carlão e Karime.
Cadu, vou seguir aí na linha falando sobre esse caso polêmico do deputado bolsonarista, Daniel Silveira, né? Ainda temos repercussão, ainda tem assunto e parece que parlamentares da ala do governo vão apresentar projeto de lei que anistia o deputado. Explica pra gente. Exatamente, Karime. Esse projeto de lei é assinado pela deputada federal Carla Zambelli, do estado de São Paulo, ela que faz parte da tropa de choque bolsonarista. É uma das lideranças desses cães de guarda do presidente Bolsonaro. O projeto dela prevê anistiar civil e penalmente todos aqueles que tenham praticado atos que sejam investigados ou processados sobre a forma de crimes de natureza política ou conexo. Ou seja, Karime, a proposta de Carla Zambelli prevê a anistia de todos os atos praticados por essas pessoas de 1º de janeiro de 2018 a 21 de abril de 2022. Ou seja, antes mesmo do governo de Jair Bolsonaro. O objetivo, claro, é anular a sentença do STF e devolver ao deputado Daniel Silveira os direitos políticos dele. Porque nessa condenação do STF, aliás, no perdão, né, que foi concedido pelo presidente Bolsonaro, ele foi concedido o perdão à prisão, mas os direitos políticos dele, a perda dos direitos políticos foram mantidas. Então esse projeto vem para devolver, digamos assim, esses direitos políticos. E isso pode se estender a outros parlamentares, viu? Acaba ficando aí um projeto valendo mesmo. Vamos aguardar e observar o andamento dessa proposta, se ele vai ter o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, que aí foi colocado contra a parede em meio a toda essa discussão. Agora, com relação à graça constitucional concedida a Daniel Silveira pelo presidente Bolsonaro, Karime, o STF não emitiu nenhuma nota sobre o assunto. E nenhum ministro falou sobre isso politicamente. Um silêncio ensurdecedor. A ordem vinda do presidente ministro Luiz Fux é não jogar lenha nessa fogueira e responder no momento certo. A ministra Rosa Weber segue analisando os recursos que pedem a suspensão desse decreto presidencial, que são vários recursos vindos da Câmara e também dos partidos. Quem está jogando lenha nessa fogueira é o presidente Jair Bolsonaro. Hoje, em uma feira de agronegócio em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, ele disse que o decreto dele vai ser cumprido e caso o STF decida contra o marco temporal, que trata da demarcação de terras indígenas, essa pauta está aí, esse processo, aliás, está na pauta do STF já para essa semana, o governo não irá cumprir a determinação da Suprema Corte. É mais uma afronta do presidente Jair Bolsonaro contra o STF, reforçando o discurso de rejeição à autoridade do Poder Judiciário, que lembra muito a campanha de Donald Trump. Sobre esse fato, o perdão da pena, e ainda sobre esse fato, que é a questão do perdão da pena dada ao Daniel Silveira, Karime, a Associação Brasileira de Imprensa apresentou uma denúncia na ONU contra o presidente Jair Bolsonaro sobre essa questão de ter interferido no Poder Judiciário. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Bom trabalho, boa noite. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h33 e você no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha só, a Receita Federal abriu hoje consulta para o lote residual de restituição do imposto de renda da pessoa física. Esse lote são de restituições de anos anteriores. O dinheiro vai ser depositado no dia 29 de abril, sexta-feira agora. São 210.153 contribuintes que vão receber as restituições, que somam mais de 180 milhões de reais. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet, ou também pode tirar dúvidas pelo telefone 0800 729 0001. Karime, o pagamento da restituição é feito diretamente na conta bancária informada na declaração de imposto de renda. E se por algum motivo o crédito não for realizado, os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. Mix. 6h34. Daqui a pouco, no 18 horas, você vai conferir aí a notícia. A rodovia M010 está praticamente abandonada. Hoje, parte do asfalto cedeu, deixando caminhões atolados e o trânsito completamente parado. É o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. Mix.
Agora 6h34, nós vamos aí conferir a previsão do tempo, em tempo e temperatura para esta noite, começando a semana, né? Segunda-feira, tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. E a previsão para esta noite e madrugada são pancadas de chuva a qualquer hora, tá? A mínima prevista é de 24 graus, a máxima mais quente, pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 47% e 94%. Mix. Olha só, o governo do Amazonas decretou situação de emergência em Parintins e Itamaraty por causa das chuvas intensas que atingem os municípios desde o final de março. Os decretos são do início do mês de abril, mas só foram publicados na última quarta-feira no Diário Oficial do Estado. Em Parintins, as chuvas intensas já causaram alagações e desmoronamento de terras. O relatório da Defesa Civil atesta a situação da cidade e a condição emergencial vai seguir por 3 meses, incluindo aí o período do Festival Folclórico, que é sempre na última semana de junho. E para este ano, o Serviço Geológico do Brasil estima que em Manaus o Rio Negro deve atingir 29 metros e 4 centímetros na cheia, mas tem poucas chances de alcançar a marca histórica do ano passado, que registrou 30 metros e 2 centímetros. 18 horas. Vamos agora falar dos bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Amanhã o governador Wilson Lima e o prefeito Davi devem se encontrar para apresentar um programa que prevê o asfaltamento de mais de 10 mil ruas aqui da cidade. E aí, surgem novos comentários de que essa aliança pode acontecer mesmo, né? Entre o governador e o prefeito apoiando o governador na reeleição. Boa noite, Artemisa. Conta pra gente. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Pois é, até parece, né? Mas, pelo jeito, são apenas, por enquanto, suposições, Karine, Carlão e ouvintes. Essa parceria já havia sido anunciada, inclusive, no ano passado, essa parceria do asfaltamento. Como você disse, esse programa prevê aí o asfaltamento de mais de 10 mil ruas da cidade de Manaus. O financiamento, na verdade, é do governo do estado. E a execução será da Prefeitura de Manaus. Sendo assim, os dois governos precisam se unir nesse momento. E, logicamente, que asfaltar 10 mil ruas no ano eleitoral fica aí parecendo, né, uma prática meio que eleitoreira, Karine. A população até mesmo comenta, né? Olha, só aparecem aqui, né, em ano de eleição. Mas, por enquanto, ainda não está nada definido. Davi Almeida já disse que só se pronunciará em relação ao apoio, né, após as convenções. E só vai apoiar se indicar o vice dele. Atualmente, o nome mais cotado é do ex-secretário da Casa Civil, Tadeu Souza, mas também tivemos aí a cotação do nome, né, do ex-secretário de Limpeza Pública, Sabá Reis, e também da ex-secretária municipal de Saúde, Chádia Frasch. Enquanto isso, o Wilson quer mostrar nessas ações, enfim, de forma mais explícita essa aliança. Já Davi, aparentemente, parece estar com o pé atrás. Mas, para o deputado Wilker Barreto, essa aliança está firmada sim, desde as eleições ao pleito municipal de 2020. Se alguém, inclusive, estiver acompanhando o programa 18 horas pelo YouTube ou pelo Instagram, vai poder acompanhar aí o comentário do deputado Wilker Barreto, do Cidadania, na íntegra. Então, entre os comentários, segundo ele, essa aproximação aí responde justamente de onde veio toda a estrutura da eleição de Davi para a prefeitura. E ele finaliza dizendo para que todos fiscalizem com lupa essa aliança, né? Bom, o encontro entre Davi e Wilson vai ocorrer nesta terça-feira no bairro Novo Aleixo, zona norte da capital. Vamos aguardar, ainda pelo jeito vamos ver muito boi voando nesse ano eleitoral, ou seja, alianças
que parecem improváveis, absurdas, mas não são, viu? Ainda falando do prefeito Davi, outro assunto bastante comentado esta tarde foi o encontro dele com a diretora da fábrica de eventos, Beth Dezembro. Novamente, se você estiver pelo Instagram e também pelo YouTube, vai poder acompanhar a foto do encontro do prefeito Davi Almeida com, então, a diretora da fábrica de eventos, Beth Dezembro. Nas redes sociais, ele apenas disse que está conversando sobre um mega show para Manaus. Só que a postagem está com a música ao fundo, e a música é a seguinte: Welcome to the Jungle, da banda Guns N' Roses. Tentei conversar com o prefeito para saber se ele poderia adiantar algo, mas eu não tive resposta. E como nós estamos falando de música, Karime, Carlão e ouvintes, como diria então a banda Engenheiros do Havaí, tá na cara, tá na capa da revista que será a banda Guns N' Roses mesmo. Karime, Carlão. Ei, Artemisa, o ex-presidente da Câmara Municipal de Tefé, João Paulo Rodrigues Nascimento, vai ter que devolver aos cofres públicos aí R$114 mil. Essa prestação de contas aí foi julgada irregular pelo Tribunal de Contas do Amazonas. É isso mesmo? Confere, Artemisa. Isso mesmo, Carlão. Sim, a decisão, inclusive, ela foi unânime, viu? E divulgada na manhã desta segunda-feira. Só para você ter uma ideia, o porquê o ex-presidente da Câmara Municipal de Tefé, interior do Amazonas, né, João Paulo Rodrigues Nascimento, ele terá de devolver, como você disse, R$114,7 mil aos cofres públicos. Então eu explico. Bom, entre as irregularidades identificadas na gestão estão diversos atrasos no envio, né, de documentos ao Tribunal de Contas do Estado, dentre eles a movimentação contábil, o envio do relatório de gestão fiscal, além de graves infrações às normas legais de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. E para completar, Carlão, ele ainda deixou de comprovar a entrega de materiais e serviços adquiridos, né, pelo órgão no valor de R$40,3 mil. Bom, ele terá o prazo aí de 30 dias para devolver aos cofres públicos o valor total com multa, mas ele ainda pode recorrer da decisão. E olha, mais um assunto aí, mudando de assunto, pela segunda vez no governo Bolsonaro é realizada, então, a troca da superintendência da Polícia Federal no Amazonas. Desta vez, quem deve assumir é o delegado Eduardo Fontes. Por enquanto, a nomeação ainda não saiu no Diário Oficial, mas a postagem no Instagram dele revela que o delegado já está em Manaus. Inclusive, ele colocou no post a temperatura. Aqui na capital, pela manhã, ele colocou 32 graus, colocou com um solzinho e um fogo, mostrando que ele está sentindo, né, o calor aqui de Manaus. E ele colocou também a rádio que ele estava escutando no momento. Vocês adivinham? Karime e Carlão, qual a rádio? 100,7, claro. Exatamente, lógico. Rádio Mix, Não viu? podia ser outra. Não poderia ser outra, né? E para encerrar, olha, há uma semana, lembra que nós falamos, né, na semana passada, que o site do governo do Amazonas sofreu aí um ataque hacker, né? Discutimos aqui o assunto no 18 horas, enfim. E esse ataque só pela segunda vez, né, esse ano, em um curto período, né, de tempo aí. Bom, a nota da Prodan, que inclusive eu li na semana passada, dizia que estava tudo sob controle, que o ataque tinha sido superficial, sem grandes consequências, Karine. Só que hoje eu tentei entrar novamente no site do governo do estado do Amazonas e acreditem, o site continua fora do ar. Ou seja, uma semana, 7 dias, e parece que não foi algo superficial, não. Eu acho que foi algo bem mais profundo. Karime, Carlão e ouvintes, porque o site continua fora do ar. Ok. Muito grave, né, Artemisa? Muito grave. Muitíssimo obrigada pelas suas informações. Uma ótima noite, Karime, Carlão, ouvintes. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã, tchau, tchau. 6h43, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas.
Olha só, a rodovia M010 está praticamente abandonada, hein? Com mais de 250 quilômetros de extensão, é uma importante via de ligação entre Manaus e o município de Itacoatiara, um grande município. Além de passar por outras cidades como Rio Preto da Eva, Silves e Itapiranga. O problema é que a falta de manutenção do governo do Amazonas deixa a rodovia intransitável, cheia de crateras e trechos sem asfalto. Carlão, e hoje, na altura do quilômetro 72, sentido Itacoatiara, Manaus, parte do asfalto cedeu e deixou caminhões atolados e o trânsito completamente parado. Detalhe, tá? A estrada passa por obra de reforma milionária do governo do Amazonas e é alvo de inquérito do Ministério Público Federal. E a repórter Nathalie Moraes traz mais detalhes sobre o assunto. Vamos acompanhar. Em julho do ano passado, o governador Wilson Lima anunciou a pavimentação de toda a rodovia M010, uma das principais rodovias do estado que liga Manaus ao município de Itacoatiara, além de passar por outras cidades como Rio Preto da Eva, Silves e Itapiranga. Mas as promessas ficaram apenas no papel, já que desde o início da obra de recuperação da rodovia estadual há mais de 6 meses, poucos quilômetros foram recuperados e sequer foram sinalizados. O que se observa até agora são trechos com tapa-buracos em uma obra orçada em mais de 366 milhões de reais. E hoje, na altura do quilômetro 72, parte do asfalto cedeu, provocando um grande congestionamento na rodovia. Nesta segunda-feira, a cidade de Itacoatiara completa 339 anos. E por falta de manutenção na rodovia, ninguém entra e nem consegue sair da cidade. O vereador Arnold Lucas denunciou a falta de infraestrutura na rodovia. 3 caminhões acabaram atolando, as pessoas não conseguem sair de Itacoatiara nem vir para Itacoatiara em pleno aniversário da cidade. Esse é o compromisso do governo do estado do Amazonas, da Secretaria de Infraestrutura do estado do Amazonas, com os itacoatiarenses e todos os municípios vizinhos que precisam usar a rodovia M010. Infelizmente, não é o primeiro caso e a gente espera que outros não venham a acontecer, mas te digo, infelizmente eu acho que vão acontecer porque a estrada está num estado deplorável e só vem piorando e os reparos não vêm sendo feitos, né? A gente quer que pelo menos o paliativo seja feito, mas não vem sendo feito. Tanto é que alguns populares se reuniram e colocaram barro nos buracos da M010. A Secretaria de Estado de Infraestrutura informou por meio de nota que o prazo de execução total da obra é de 1 ano. A reforma e modernização estão orçadas em mais de 360 milhões, incluindo uma nova pavimentação, alargamento da pista com a construção de acostamento de 1,5 metros em ambos os lados e sinalização vertical e horizontal por toda a extensão da rodovia. Mas enquanto o trabalho não é feito pelo governo do Amazonas, os motoristas que não podem deixar de passar pela rodovia M010 seguem esperando e acumulando reclamações. Infelizmente o governo nada faz em relação ao M010, consórcio Amazonas, empresas inoperantes que só sabem colocar a culpa na chuva, mas tiveram o verão do ano passado todo para resolver o problema e não fizeram. E a gente tem vários trechos críticos. Eu já atolei, eu já tive prejuízos materiais, eu já perdi a minha mala na rodovia M010, nessa estrada, infelizmente, com muitos buracos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, escuta essa, hein? Uma pesquisa aponta que 68% dos municípios do estado do Amazonas ainda não retomaram o ritmo de emprego de antes da pandemia, Karine. Carlão, e de acordo com o estudo, a situação no Amazonas ainda é a pior do país, porque os outros estados já registram recuperação dos impactos econômicos causados pela pandemia. A repórter Odineia Araújo traz pra gente mais detalhes desta pesquisa. Vamos acompanhar.
pesquisa foi divulgada pela Confederação Nacional de Municípios com base em dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. A pesquisa comparou o cenário econômico atual dos 5.568 municípios brasileiros com fevereiro de 2020, momentos antes da chegada da Covid-19. E a conclusão foi que a retomada de empregos no ritmo registrado antes da pandemia ainda não chegou a 68% dos municípios do Amazonas. Comparando os dados dos municípios do estado com as demais cidades brasileiras, isso significa que o mercado de trabalho das cidades amazonenses não apresenta a mesma oferta de outros locais do país, já em recuperação dos impactos econômicos causados pela pandemia. Para o economista Edson Fernandes, a explicação para a não recuperação do mercado de trabalho, principalmente no interior do Amazonas, está no fato de que, com a pandemia, aumentou a demanda por trabalhador mais qualificado, especialmente com o domínio de tecnologia para atender ao mercado virtual. E o pós-pandemia acabou, digamos, dinamizando ainda mais esse ato, né, esse abismo entre esses tipos de trabalhadores. Então, a recuperação da economia tem se dado muito nessa parte, exigindo dos trabalhadores uma qualificação. E aí o que a gente tem particularmente no nosso interior do estado? São exatamente profissionais que infelizmente não estão capacitados para essa nova realidade do mercado de trabalho ou para essa nova realidade mundial, né? Para ele, a pandemia acabou potencializando a disparidade entre trabalhadores qualificados e os não tão qualificados. Já o também economista Orígenes Martins Filho acredita que a não recuperação dos empregos no Amazonas está relacionada à falta de políticas públicas para desenvolver o potencial econômico da produção rural, da farmacologia e da mineração no estado, por exemplo. Para Orígenes Martins, todos os municípios do Amazonas têm potencial econômico para gerar renda. Depende apenas da vontade política do governo do estado. Então, o nosso problema é muito mais de gestão pública, muito mais de uma visão macroeconômica e de vontade política. Então, o pós-pandemia vem mostrar para nós amazonenses e para quem realmente se interessa pela nossa região que nós não podemos ficar dependendo pura e simplesmente do faturamento da capital. Nós não podemos ter um estado do tamanho do nosso, com o potencial que o nosso estado tem, sendo refém do faturamento e das vontades da política feita para o polo industrial de Manaus. De acordo com a pesquisa da Confederação dos Municípios, 8 em cada 10 cidades brasileiras já retomaram o nível de emprego registrado anteriormente à crise sanitária do coronavírus. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, sobre a geração de empregos no Amazonas, vale ressaltar que em pré-campanha eleitoral, o governador Wilson Lima prometeu gerar 151 mil empregos de agosto do ano passado a março deste ano, Karine. Pois é, e prometeu mais ainda, Carlão. Em julho de 2021, quando lançou o que seria um pacote de novas obras para a capital e interior, com investimentos de R$1 bilhão, o governador Wilson Lima prometeu 123 mil empregos diretos e indiretos nas obras públicas. Olha só, que em 2021 agora, Karine, apenas 35 mil novas vagas de empregos foram realmente abertas no Amazonas e quase todas nos setores de serviços, comércio e indústria e não na construção civil, que inclui o setor de obras públicas, como foi anunciado por Wilson Lima. Pois é, gente, o emprego é sério, é urgente aqui para o estado. Um levantamento feito pela empresa de telefonia TIM mostra que emprego e saúde são as pautas e os projetos que mais podem influenciar na intenção de voto dos eleitores amazonenses este ano. A pesquisa mostra ainda que educação, segurança pública e projetos sociais vêm logo em seguida nos interesses dos eleitores. O repórter Héctor Silva traz os detalhes dessa pesquisa. Um levantamento feito pela TIM com mais de 2.000 amazonenses
aponta que emprego e saúde são as pautas e projetos que mais devem influenciar na intenção de voto dos eleitores no Amazonas. O tema saúde foi citado por 20% dos entrevistados, seguido por vagas de trabalho com 19%. Para o analista político Brian Douzani, as questões ideológicas não devem influenciar nas eleições locais neste ano. A maioria da sociedade não guia seu voto pela mera questão ideológica, direita e esquerda, partido A, partido B, muito pelo contrário. O voto médio do brasileiro, por assim dizer, é baseado na leitura de sociedade de cada um. É uma questão de experiência. É como cada cidadão se sente vivendo em sociedade. Por isso, saúde e emprego são sempre questões centrais, porque fazem parte da experiência daquilo que o cidadão está vendo acontecer, está vendo na sociedade. Nesse sentido, um discurso meramente ideológico não pode maquiar a realidade. Cabe aos candidatos apresentarem soluções reais para essas temáticas e evitar o discurso ideológico populista tradicional. Então o eleitor pergunta, ok, ideologia, beleza, mas qual é a solução do problema? Como é que nós vamos resolver isso? É isso que o eleitor se preocupa. A pesquisa mostrou ainda que outros temas como educação, segurança pública, projetos sociais, economia e saneamento básico também influenciam na hora do voto. A enquete também perguntou quais características dos candidatos mais influenciam na escolha deles. Os mais citados foram os projetos já realizados, com 16%, a experiência política, com 14%, e a forma como trata os eleitores, com 13%. Hector Silva, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. 6 horas e 55 minutos em Manaus. Vamos ficar sabendo, hein? Amanhã, previsão do tempo e temperatura para amanhã, terça-feira, com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com muitas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo deve ficar firme. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 52% e 87%. A sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas amanheceu com grandes filas nesta segunda-feira. Isso porque o prazo para a regularização dos eleitores com órgão está se encerrando, Karine. Exato, termina no dia 4 de maio, hein? Quem tiver pendências eleitorais não vai poder votar esse ano. O repórter Hector Silva traz mais detalhes pra gente. Começou nesta segunda-feira o atendimento ampliado no TRE Amazonas, o Tribunal Regional Eleitoral, que acontece até o dia 4 de maio, de 8 às 17, de segunda a sexta, e nos sábados e domingos de 8 às 14 horas. Logo nas primeiras horas do dia, a sede do TRE amanheceu com filas enormes, que continuaram ao longo do dia. Segundo o diretor do Fórum Eleitoral, José Souza, o órgão já estuda ampliar o atendimento para o Centro de Convenções Vasco Vasques já a partir da semana que vem. A gente deve abrir o Centro Vasco Vasques também na semana que vem, segunda, terça e quarta, vai abrir lá com 30 guichês, mas por enquanto a gente vai estar atendendo, distribuindo 100 fichas diárias aqui no tribunal. Ainda segundo José Souza, os serviços do TRE Amazonas estão disponíveis de forma online pelo aplicativo e-Título. O eleitor, ele pode fazer todos os serviços na internet sem precisar vir aí. Transferência, primeira via, entendeu? Não há necessidade do eleitor vir aqui, é bom até destacar isso aí. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Economia. Vamos agora
Conferir os indicadores econômicos de hoje. O dólar bateu o maior valor em um mês e fecha em alta de 1,47%, cotado a R$ 4,87. O euro fechou positivo em 0,71%, cotada a moeda em R$ 5,22. O Bitcoin fechou também em alta de 2,91% aos R$ 196.535. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, emendou a sexta queda com desvalorização de 0,35% aos 110.684 pontos. E a busca dos consumidores brasileiros por crédito teve alta de 26,5% em março deste ano, em comparação com março do ano passado. Os dados são do indicador de demanda por crédito da Serasa Experian e revelam que houve aumento em todas as faixas de renda. O destaque ficou para as pessoas que recebem até R$ 500 mensais, pois registraram um aumento mais expressivo de 30,9% na comparação com o mesmo período do ano passado. Esse aumento na busca por crédito para quem tem as menores faixas de renda mostra que parte da população está utilizando empréstimos para pagar itens básicos e fechar as contas no fim do mês. Agora em Manaus, 6h59. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A decisão do governo do Amazonas de procurar a justiça para tentar garantir as vantagens da Zona Franca de Manaus começam a ter outros significados nos bastidores da política do Amazonas e em Brasília. E os significados já começam a extrapolar a questão simplesmente judicial e tomar áreas de questões eleitorais. Pode indicar que, mesmo com os vários discursos, a promessa de diálogo com o governo federal se esgotou. É que antes já havia notícias de que o presidente Bolsonaro havia se irritado com uma ação dos prós no mesmo sentido e o partido acabou desistindo. Nos bastidores, o que já se comenta é que o próprio governo federal fechou as portas para o diálogo com seus aliados no Amazonas e que o governo Wilson Lima já não teria o prestígio que tanto foi propagado junto ao governo federal. Enquanto isso, a decisão sobre o futuro da Zona Franca está neste momento nas mãos do ministro André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. 18 horas. 7 em ponto, Karime. Boa noite. Boa noite, um beijo. Obrigada pela companhia. Continue bem, continue em 100,7. Até amanhã. Boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.